Vamos então meditar em uma palavra de Deus, lendo o versículo anunciado, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Estamos ministrando uma série às terças-feiras, intitulado A Igreja e Suas Implicações. Hoje é a terceira parte. Inicialmente nós falamos sobre a igreja como corpo de Cristo, o organismo vivo, sendo desta forma a igreja universal, composta por todas as pessoas que em qualquer parte desse planeta creem em Jesus. Também, desta forma, a igreja como corpo de Cristo é composta por todos aqueles milhões que já partiram, que estão no céu, enfim. Na terça passada nós falamos sobre a igreja no seu aspecto local. Porque o texto fala, Paulo aqui ele manda uma saudação aos irmãos de Coríntios e ele identifica eles como igreja de Deus. Então ela é propriedade de Deus, é o corpo de Cristo. E ele fala a igreja de Deus que está em Corinto. Como assim? A igreja de Deus, então, ela estava em Corinto? Bem, aí nós temos um endereço geográfico. É o aspecto local da igreja. A igreja no sentido local, a igreja local. Aí ela tem um endereço geográfico. No nosso caso, a igreja de Deus que está em Jari, que está em Toropi, que está em Quevedo, enfim, o endereço geográfico. A igreja, no seu aspecto local, ela proporciona, nós falamos isso na terça passada, a expressão da fé, onde as pessoas podem expressar de forma pública a sua fé, a começar pelo batismo, que é um testemunho público da fé em Jesus. Expressar a sua fé através de boas obras. Pensamos no que Tiago falou, que a nossa fé, ela se demonstra através das obras. Demonstra também através de chorar com os que choram. E o bom, meus irmãos, é que, meditando na palavra de Deus, nos percebemos enquadrado na igreja de Deus, no seu aspecto local. Vivemos essa prática, vivemos esta realidade, esta condição de igreja aqui no Jari. Também, meus irmãos, hoje eu prossigo falando que a igreja, no aspecto local, ela proporciona um espaço físico para se viver um ambiente de adoração e de aprendizado da palavra de Deus. Proporciona também um ambiente de integração. Bem, a igreja, então, local, ela proporciona um aspecto físico. Que importância tem uma estrutura física para a igreja? Muita. Imaginem nós, igreja de Deus, aqui no Jari, sem esse templo. Sem esse templo bonito, chegante, sem estas luzes, sem estes ar-condicionado. É claro que não dependeríamos disso para ser igreja, o corpo de Cristo. Mas entendemos o quanto é necessário uma estrutura física, um templo para se reunir, se juntar e viver momentos de adoração, momentos de aprendizado da palavra de Deus. Isso tem um valor, até mesmo emocional. O patrimônio físico acaba nos envolvendo emocionalmente, até psicologicamente. Então a gente louva a Deus pelo templo que temos aqui no Jari. Nós sabemos que tudo isso acontece
por trás de um processo todo, de uma história toda. Mas é real, irmãos, muito real, que precisamos de um aspecto físico. Esse templo, esse espaço, ele faz parte da nossa vida. Eu lembro-me de um irmão lá em Novo Hamburgo, que se converteu e congregou com nós em uma das igrejas que eu atendia, e ele falava: eu gosto da minha igreja, ele disse, eu sou apegado até às paredes do templo, eu gosto de chegar na frente, eu gosto de olhar para as paredes da igreja. É assim, aqui faz parte da nossa vida este ambiente físico. Eu me sinto bem também pelo aspecto físico da igreja. Eu gosto de me sentar, ver a beleza arquitetônica, né, a forma como foi projetada, a iluminação. Isso aqui também me faz bem. Com certeza a gente vai até estar mais liberado para adorar a Deus, glorificar o seu nome, porque já tem aquela sensação de bem-estar, já tem aquela realização, né, o prazer pelo belo, é algo natural em nós. A gente gosta de ver coisas boas, coisas bonitas. Então é importante que o templo também seja assim, bem pintado, bem conservado, bem limpo, bem cuidado, enfim. Então, a igreja, no sentido local, ela proporciona um espaço físico para se viver um ambiente de adoração. Adorar a Deus, louvar, celebrar, cantar. Isto é glorioso e a gente precisa disso. É uma das formas de nós vivermos a condição de adoradores, ainda que não se adora a Deus somente na igreja, somente através da liturgia do culto, mas faz parte do processo de adoração. É importante que valorizemos a oportunidade e o espaço que temos para adorar a Deus. E sempre quando nos reunirmos, fazer valer esses momentos. É importante que a gente pense que o culto, irmãos, ele é feito para Deus. O culto é feito para Deus. Nem sempre nós temos a consciência de que viemos à igreja para dar. Nós alimentamos fortemente, e não é errado, mas é forte a ideia de vir para receber. Não é errado, repito. Deus tem para dar e Deus nos dá. Então a gente sai de casa dizendo, eu vou lá para receber a minha bênção. Ok, vai receber e Deus tem bênção para dar, né? Tem até um coro que nós cantamos, você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Tudo isso é verdade. Mas a gente precisa entender que como adorador, a gente vem também para dar. O que poderei eu dar ao meu Senhor? O que poderei eu dar a Deus? Dar o meu louvor, a minha gratidão, dar a minha adoração. A igreja, no sentido local, ela proporciona um espaço físico para se viver um momento de adoração. Glória a Deus. Então é bom a gente participar do culto. O culto fica melhor quando a gente participa. Se a gente não se envolve, não participa, pode acontecer de que o culto não surta aquele efeito que poderia surtir em nossa vida. Às vezes eu lembro de um pregador que falou assim uma vez, que um irmão se queixou para ele, mas o culto não estava nada bom, o culto estava ruim. Aí o pregador perguntou para ele, irmão, mas qual é a ideia que tu tem do culto? Você não gostou do culto? Mas o culto não é para você, o culto é para Deus. O culto é para Deus. A palavra culto significa homenagem à divindade. Então a gente se reúne também para dar ao Senhor, cultuar ao seu nome. Se a gente se envolver, participar, é natural que a gente
sinta o bem que esses momentos de adoração nos proporciona. Na hora de cantar, participar. Nós temos esse hábito, essa forma de cultuar, proporcionando que todos participem, que todos cantem. Hoje com recursos, né? Temos o Data Show, temos aí a tecnologia que nos favorece a acompanhar do modo que é possível, hinos novos que nos desafiam em relação à melodia, ao ritmo, à letra, mas nada de que a repetição não nos ajude. Daqui a pouquinho já decora a melodia, já decora a letra, ou pelo menos consegue acompanhar ali, já vai ficando mais fácil. Mas participar, eu venho para cultuar, eu venho para viver, para usufruir dos benefícios de adorar o seu santo nome. E nós, como pentecostais, temos a liberdade da espontaneidade, onde podemos nos expor de forma pública, com palavras que enalteçam o nome do Senhor, como está acontecendo aqui. Aleluia, glória a Deus. Nós gesticulamos em adoração, em exaltação o nome do Senhor. Aqui tem esse estilo da espontaneidade, onde todos podem expor-se em adoração ao nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que quando a gente participa, na hora da oração se ora, na hora de cantar com a igreja se canta, na hora de ouvir a palavra se presta atenção, se concorda, se interaja, eu tenho certeza que a gente volta para casa renovado na presença do Senhor. Glória a Deus. Um ambiente de adoração e de aprendizado da palavra de Deus. Queridos, quando nós falamos na prática da instrução bíblica, da ministração da palavra, do ensino, nós fazemos isso entendendo ser uma prática da igreja primitiva. Sempre perguntamos como viviam os primeiros crentes. A igreja começou, pelo menos no sentido inaugural, ali no dia de Pentecoste. E ali foi bastante explosivo. Numa única pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Como viviam aqueles irmãos? Atos capítulo 2, verso 4, diz que eles perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles viviam a essência da palavra de Deus. Eram constantes nos ensinos, na doutrina que os apóstolos aplicavam. Veja, a igreja precisa da palavra de Deus. Ela precisa do ensino. A existência das cartas na Bíblia Sagrada provam isso. Nós temos 21 cartas no Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros. É isso mesmo? Me ajude? 27, 29, 39 agora. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Isso? Quem concorda? Ok, 21 livros, 21 porção dessa é cartas. 13 escrita por Paulo, uma, autor desconhecido, carta aos Hebreus, uma escrita por Tiago, 2 por Pedro, 3 por João, 1 por Judas. E o que deu origem, o que motivou o surgimento destas cartas? A necessidade de esclarecimento, de explanar, de detalhar. Muitas vezes se fazia atendendo questionamento, perguntas que eram enviadas. Outras
norteando o pensamento cristão que fazia parte da mente daquelas pessoas que abraçavam a fé em Jesus. As distâncias faziam com que os apóstolos, preocupados em ajudar, em proteger, em edificar, em instruir, em firmar aquelas pessoas na palavra de Deus, eles começaram, inspirados pelo Espírito Santo, a escrever cartas. Tem uma função explanativa. Os estudiosos, para fins didáticos, eles classificam o Novo Testamento em 4 partes. Consideram a primeira parte sendo livros biográficos, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que trazem a biografia de Jesus, ali a sua origem, também a sua infância, até a sua morte, ressurreição, ascensão ao céu. Livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, que fala da história da igreja, como ela começou e desenvolveu-se, saindo das fronteiras da Palestina, alcançando outras regiões, outras cidades. Livro profético, que é o Apocalipse, os livros explanativos, as cartas. Enquanto Jesus é conhecido na sua história, nos seus feitos, nos evangelhos, nas epístolas, ele é esclarecido. Não só a pessoa de Jesus, seu ministério, mas até mesmo os seus ensinos. Encontra-se ali esclarecimento sobre a promessa que Jesus, que ele próprio não trouxe detalhes, mas o Espírito Santo inspirou os apóstolos a detalharem isso. Então, sobre a promessa da vinda de Jesus, nós vamos perguntar: Jesus, como é mesmo? Sim, tem uma promessa, ok, está ali, mas como vai acontecer? Me fala, me explica, me dá o passo a passo. A gente vai nos apóstolos. Como foi, Paulo? Ele esclarece isso. Então, a existência das cartas provam a necessidade que a igreja tem de aprender, de conhecer, de aprofundar-se na palavra de Deus. Portanto, amados, não vivamos a vida cristã alheio a tudo isso, indiferente ao conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é saúde espiritual, é proteção, é crescimento, ela nos faz desenvolver de uma forma saudável na nossa vida de fé. E Deus cuida disso, não só permitindo termos a sua palavra, como usando pessoas para esse fim. É tão real que entre os dons ministeriais, nós encontramos um relacionado de forma específica à prática do ensinamento, quando a Bíblia fala e deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O mestre é aquele que tem uma capacidade divina de olhar com um olhar microscópico para as Escrituras, de perceber o que poucos percebem, um olhar aguçado, uma capacidade de aprofundar-se, trazer tudo isso e expor, a fim de que a igreja se fortaleça, a fim de que a fé dos cristãos venha se enraizar cada vez mais e ela se torne frutífera, produtiva nesta terra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então a igreja, no aspecto físico, no aspecto local, ela proporciona um espaço físico que nos permite a vivermos um ambiente de adoração e aprendizado da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ela proporciona também um ambiente de integração. Sim, neste ambiente de integração, somos levados, motivados a um sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo.
E esse sentimento, ele se dá pelo participar da ceia. Sim, o ato de comer o pão e beber o cálice demonstra que estamos ligados a Jesus, unidos a Ele, vinculados a Ele, pois comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue. Estamos ligados ao Senhor Jesus e ligados às pessoas deste lugar, porque todos comem do mesmo pão, todos bebem do mesmo cálice. Esta é a relação com o presente que a Santa Ceia tem. Aprendemos que a Santa Ceia se relaciona com o passado, o presente e o futuro. Em relação ao passado, ela é um memorial. Em relação ao futuro, até que ele venha. Cada vez que participamos da ceia, lembramos que Jesus voltará, ele virá. Em relação ao presente, ela expressa a unidade, ela expressa a comunhão, ela expressa que uma pessoa está vinculada à outra, porque todos participam do mesmo pão e do mesmo cálice. Esse sentimento de pertencimento se dá também pelo processo ou pelo aspecto social que existe no nosso meio, através da interação, do contato, do entrosamento, enfim, pelos relacionamentos. Aqui é um ambiente de contato, de interatividade. Aqui funciona de uma forma ampla relacionamentos. É um aspecto social, onde nós desenvolvemos esse sentimento de pertencimento. Afinal, a igreja ela é vista como uma família. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, o verso 9, ele diz que somos membros da família de Deus. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 13, o verso 1, ele diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz, de fato, somos filhos de Deus. Por isso, a relação entre os crentes é caracterizada pela palavra irmãos, porque temos o mesmo Pai. Jesus, ao ensinar-nos a orar, ele disse: vós orareis assim, Pai nosso. Ainda que seja meu Pai, Pai meu, Jesus preferiu colocar o coletivo Pai nosso que estás no céu. Portanto, meus irmãos, nós, dentro desse aspecto social, expressamos, desenvolvemos o nosso sentimento de pertencimento, porque fazemos parte de uma família, somos filhos de Deus, e quando nos reunimos, quando fizemos parte, nós somos muitos irmãos. Amém? Glória seja dada ao precioso nome de Jesus. Por isso é possível uma boa convivência. Por isso é possível a gente vir de longe sem conhecer e estar aqui 9 meses interagindo de uma forma muito agradável, muito feliz. Por quê, meus irmãos? Embora estranho, em um certo sentido, familiar no campo da fé, tendo o mesmo Pai, tendo os mesmos ideais, os mesmos propósitos cristãos, isto faz com que se fortaleça o sentimento de pertencimento. Cada um que é integrado neste espaço, neste ambiente, ele deve se sentir parte, ele deve se sentir participante. Por isso, meus amados, a relação entre os crentes, esse sentimento de irmandade, de reconhecimento, sempre deve dominar o ambiente local. Sentimento de irmandade, de reconhecimento, de valorização do outro, deve sempre dominar o ambiente da igreja local. Sabe qual era um dos problemas
da igreja de Coríntios é uma igreja que declinou espiritualmente. Paulo, vocês devem lembrar, nós ministramos sobre isso. Ele disse: irmãos, eu não vos pude escrever-vos como a espirituais, mas como a carnais. Carnal aqui é andar segundo a natureza humana. Houve um declínio espiritual na igreja de Corinto. E aonde que apareceu, como se percebeu que esta igreja vivia um declínio espiritual? Porque não havia este sentimento de irmandade, não havia o reconhecimento do outro, não havia o respeito. Pessoas que integravam, eles não tinham a sensação de pertencimento, de alguma forma eles eram excluídos. Isso refletiu no culto de Santa Ceia, que diferenciava um pouquinho no que diz respeito à porção da ceia. Entende-se pelo texto que naqueles dias cada um trazia a sua porção. Era uma ceia. Cada um trazia a sua porção. E a gente percebe Paulo dizendo: vocês quando se reúnem, não é para melhor, mas para pior. E aonde ele orienta: esperais uns pelos outros, porque enquanto uns comem demais, o outro passa fome, fica com fome. O texto nos passa a ideia de um momento em que cada um trazia a sua porção. E quem era mais abastado não levava em conta aquele que ia chegar depois, aquele que não tinha condições de trazer nada. Talvez lá o escravo, que não podia chegar no horário, dado ao cumprimento dos deveres ao seu senhor, chegava depois. Já tinham comido, já estavam fartos. Comia o resto, que é isso? É um desmerecimento do outro. É não considerar o outro como parte. Declínio espiritual. Eu estou falando que a igreja, no seu sentido local, ela é um ambiente de integração, que proporciona um sentimento de pertencimento do corpo de Cristo. Isso se dá através de participar da ceia. Todos comem o mesmo pão, somos irmãos. Também no aspecto social, a interação, o tratamento, a valorização, a consideração. É claro, meus irmãos, que existem barreiras que forçam, às vezes, o cristão ser indiferente, mas é importante que a gente viva o avivamento interior, a dinâmica espiritual, a essência da espiritualidade, o vigor espiritual. E esse vigor espiritual, esse patamar elevado espiritual, vai nos fazer pessoas que valorizem o irmão, por mais diferente que ele seja fisicamente, por mais diferente que ele seja socialmente, por mais diferente que ele seja no seu comportamento, no seu temperamento, na sua personalidade, ele é meu irmão. Sempre aqui vou proporcionar a ele um forte sentimento de pertencimento, que nunca alguém venha se sentir sobrando no nosso meio, se sentir atrapalhando no nosso meio, não, mas que possamos prosseguir sendo esta igreja que abraça, esta igreja que acolhe, esta igreja que cuida, esta igreja que ama. Glória seja dado o nome do Senhor. Que prossigamos assim. E esse sentimento de pertencimento a pessoa já esboça, já sente na chegada. E aqui eu quero louvar a Deus pela equipe da recepção de boas-vindas. Eu
Muitas vezes brinquei com eles ali, nossa, mas com essa recepção a gente já entra abençoado para dentro do templo. Aquele sorriso, bem-vindo, pastor. O pastor não é estranho, o pastor é da casa. Aquele sorriso, isso faz bem. Eu percebo que este gesto lindo, belo, necessário de fazer com que a pessoa se sinta da casa, é feito para todos. É tão salutar isso. Então eu quero aqui registrar um elogio à nossa equipe de boas-vindas, que com excelência preparam o coração das pessoas para entrar dentro deste templo e se sentirem parte daqui, se sentirem em casa. Glória a Deus. Meus irmãos, indo para a conclusão, a igreja, portanto, ela é vista como uma família, e tem mais. O Salmo de número 68 e o verso 6, ele diz: Deus faz com que o solitário more em família. É uma das ações de Deus, o salmista está dizendo. Ele faz com que o solitário viva em família. Nós percebemos neste texto que viver em família é sinônimo de amparo e proteção. Então, nós, como família da fé, nós como igreja vista como família, é importante que cada um de nós, todos, de forma geral, se sintam pertencendo, se sintam cuidados espiritualmente, cuidados emocionalmente, cuidados socialmente, se sintam amados. Então, em primeiro lugar, que se fortaleça esse sentimento de pertencimento que eu entendo existir em todos aqui. É uma igreja acolhedora. Esta igreja tem esta característica de abraçar, de cuidar, de amar, de fazer as pessoas se sentirem bem. Eu, na minha posse, veio familiares, veio irmãos de outros lugares, e eles perceberam isso, a receptividade da igreja, a ação de fazer, a atitude de fazer as pessoas se sentirem bem. Então que isto seja fortalecido, e que cada um assuma o compromisso, de alguma forma fazer com que o outro se sinta bem. Fazer com que o outro se sinta realmente sendo seu irmão, sendo parte deste corpo. É importante que cada um conserve, não, eu sou parte, eu sou desse espaço, eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a esse corpo, mas também agir, não ser só passivo, a dependência de ser acolhido, de ser chamado, não viver só a forma passiva, a dependência de não, tu é daqui, tu é nosso, receba meu abraço, e se sinta parte, se sinta integrante, se sinta irmão, conservar isto sim. E que em nenhum momento Satanás tire esta compreensão, tire esta consciência, tire esse sentimento. Se um dia, irmãos, isso vier a surgir na tua mente, que seja vencido, que seja rejeitado, não. Somos parte, sim, somos pertencentes, sim, somos membros, sim. Mas que possamos desenvolver também o aspecto ativo, agir, fazer com que o outro se sinta irmão, fazer com que o outro se sinta pertencente. É importante a gente cuidar disso. E talvez diversificar, abranger. Daqui a pouco não selecionar pessoas para agir de forma que eles se sintam amado e pertencente, mas de uma forma geral. Quem sabe cumprimentar aquele que não se costuma cumprimentar,
Procurar abraçar aquele que demora meses e não se consegue por conta do aspecto natural, mas buscar isso é saudável, é enriquecedor. É enriquecedor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Demonstremos isso. Sabe quando a pessoa pode não se sentir parte? Na hora da dor, na hora da luta. Há circunstâncias que nos envolvem, que ofuscam verdades da nossa mente, que afetam a nossa sensibilidade de se perceber. Já percebeu que quando vem uma luta agressiva, a sensação que a gente tem é que só com a gente acontece aquilo. E não é. Tem pessoas que estarão sofrendo mais do que... Mas a sensação é essa. E ali começa interpretações equivocadas, fruto da situação, do estado emocional, onde um abraço de um irmão, uma atenção diferenciada do irmão, pode auxiliar, pode aliviar e pode até mesmo curar. Por isso, abrace o máximo que você puder. Manifeste o valor da pessoa, o máximo que você puder. Só Deus sabe o que este irmão, o que esta irmã está passando. Sejamos abrangentes nessas ações, sejamos amplos nessas ações, de fazer com que o outro se sinta irmão, se sinta amado, fazer com que o outro se sinta parte. A igreja, no seu aspecto local, ela proporciona um ambiente de integração, onde desenvolvemos o sentimento de pertencimento, através do ato da ceia e também através da interação entre os irmãos. Amém, meus amados?